não sabemos quando as aulas presenciais vão voltar, então a gente vai caminhando aqui nas aulas online da melhor maneira possível, tá? Bom, nós estamos no contexto de Primeira Guerra Mundial, vocês lembram? E aí, turminha, eu vou passar para vocês essa aula de hoje e também vou passar junto com essa nossa aula um documentário para vocês assistirem. Então, a nossa aula de hoje ela está na página 18 e 19 do livro de vocês. Para aqueles que não têm o livro, eu vou tirar uma foto dessas páginas e vou mandar para vocês, tá? Para que vocês também possam ter acesso às páginas de hoje, tá bom? Então, como é que vai funcionar hoje? Hoje, especificamente hoje, eu vou fazer a leitura e explicação dessas páginas, mas na nossa próxima aula eu devo copiar no quadro e fazer igualzinho o formato de sala de aula, tá? Para ficar melhor para vocês. Então, hoje nós estamos na página 18 do livro de vocês, que fala sobre a Grande Guerra. E ele diz o seguinte: como vimos anteriormente, vários foram os motivos para que a Primeira Guerra Mundial viesse a acontecer. Vocês lembram, né? Então nós temos a corrida armamentista, a corrida imperialista, as pessoas querendo novos territórios. Que pessoas são essas? São os países europeus, tá? Sem dúvida, as divergências aumentaram com a chamada Crise de Julho. Que crise é essa? Olha só, vamos ver. Esse episódio ficou conhecido como autêntico Sarajevo, quando um estudante nacionalista sérvio, defensor da Grécia Sérvia, assassinou o arquiduque austro-húngaro. Ou seja, turminha, dizem que o ponto alto, que o ápice para ter iniciado a Primeira Guerra Mundial foi justamente esse estudante ter matado esse arquiduque, tá? Por quê? Lembra só que foram formadas alianças, né? E com essas alianças formadas, as pessoas começaram a ficar imobilizadas. Então, a qualquer avanço, a qualquer ataque, aquela aliança iria atacar a outra aliança. Então, quando um estudante de uma aliança atacou o arquiduque da outra aliança, a guerra começou. Nesse momento, a Primeira Guerra Mundial inicia, tá? E olha só, ele diz o seguinte: o Império Austro-Húngaro entregou o ultimato em julho. Então, em julho, ele falou o seguinte: nós vamos iniciar uma guerra agora, tá? Com 10 reivindicações na Sérvia, que só aceitou 9. A única recusada foi a interferência austro-húngara na soberania da Sérvia, motivo suficiente para que a guerra fosse declarada em 1914. Então, olha o seguinte, olha, eu vou mandar para vocês 10 reivindicações, já que a pessoa aí assassinou o da minha aliança. Vou te mandar 10 reivindicações. Das 10, eles aceitaram 9. E olha só, o pessoal falou o seguinte: não, tem que aceitar as 10. Se não aceitar as 10, é guerra. Então, eles declaram guerra em 28 de julho de 1914, tá? A Alemanha, que é aquele país lá que conseguiu pouco território lá na corrida armamentista, lá no imperialismo, vocês lembram? A Alemanha, olha só, calma aí, caneta. A Alemanha, desde o início, declarou apoio e se aliou ao Império Austro-Húngaro, pois tinha interesse em combater a França. Então, a França foi um dos países que mais conseguiu território no imperialismo, na corrida armamentista. E aí, a Alemanha queria também esse território da França. Então, eles são de times, alianças opostas, evitando que este pudesse retomar ao território do Iasca-Lorena. Em contrapartida, a Rússia tinha os mesmos interesses que os austro-húngaros, estender o seu domínio para todo o leste europeu, incluindo os países que viviam os povos eslavos, sérvios e os que compunham o antigo Império Turco-Otomano. Então, você tem nesse momento países querendo ter a sua expansão territorial, tá? Então, um dos motivos para a Primeira Guerra Mundial é a expansão territorial, beleza, galera? Ao fim do prazo do ultimato, o Império Austro-Húngaro invadiu a Sérvia, provocando a reação da Rússia, que passou a atacar as tropas austro-húngaras. Então, você começa a ter aí já as primeiras movimentações da guerra, beleza? No mesmo momento, a Alemanha declarou guerra à França e invadiu a Bélgica. E por isso, a Inglaterra, temendo as suas possessões coloniais e a sua soberania fossem ameaçadas pelos alemães, resolveu se aliar à França e à Rússia. Olha só. Então, a Alemanha começa a atacar a França. E a Inglaterra, que é pertinho da França, pensou o seguinte: caramba, se a Alemanha ganhar da França, o próximo país que ela vai começar a atacar vai ser o meu, vai ser a Inglaterra. Ela vai atacar o meu país, as minhas colônias. Lembra o que são colônias? Colônias são países ou outros continentes que um
país europeu vai lá e domina. Aquela colônia é somente de exploração. A exemplo disso, o Brasil era colônia de Portugal, tá? Então, olha só, com medo da Alemanha invadir a Inglaterra vai lá e se alia com a França. Fala assim, olha, França, eu vou te ajudar a você a derrotar a Alemanha e em troca você vai me ajudar a proteger o meu território, beleza? Beleza. E olha só, esse conflito se iniciou apenas em 5 nações diretamente envolvidas: Império Austro-Húngaro, Alemanha, Rússia, França e Inglaterra. Somente esses 5 inicialmente. O que antes eram contornos locais passou a ser uma dimensão mundial. Por quê? Por exemplo, se a Inglaterra é um país que compra café aqui do Brasil, nesse período de guerra, ela não vai mais comprar café, ela vai investir dinheiro em armamento. Então, os países que dependiam economicamente porque vendiam seus produtos para a Europa pararam de vender. Por quê? Porque a Europa para de comprar esses produtos porque ela começa a investir em armamento. A economia do mundo inteiro cai. Por isso o nome Guerra Mundial, porque ela afeta o mundo inteiro, tá, turminha? Olha só, o que antes eram contornos locais passou a ter dimensão mundial, pois as colônias dessas nações foram envolvidas indiretamente e outras nações rivais entraram no conflito. Então, as colônias daqueles países europeus também foram envolvidas na guerra. Então, tudo começa a se alinhar, tudo começa a cair nesse momento, tá? Um bom exemplo foi a entrada búlgara ao lado da Tríplice Aliança e contra os sérvios. Turma, olha só o seguinte, quero dar alguns pontos importantes que não estão aqui no livro, mas que são pontos cruciais para entender esse conteúdo, tá? Quando iniciaram a Primeira Guerra Mundial, a ideia é que a guerra durasse somente 6 meses. Os governantes, ali os líderes, o exército acreditava que a guerra só duraria 6 meses e eles se prepararam, no sentido armamentista, para 6 meses de guerra. Porém, a guerra durou 4 anos e meio. Desses 4 anos e meio, nós temos a guerra com 2 movimentos principais. Os movimentos, a fase de movimentos e a fase de trincheiras. A fase de movimentos dura 1 ano e meio. É a fase que os exércitos e que os aliados e os inimigos estão conseguindo fazer uma movimentação, estão conseguindo avançar territorialmente e conquistar novos territórios. Durou 1 ano e meio. O resto da guerra inteira foi uma guerra de trincheiras. Lembra que eu falei para vocês que era trincheiras? Trincheiras são aqueles espaços, aqueles buracos que eles cavavam no chão. E nesses buracos, eles se escondiam, eles sobreviviam, eles buscavam segurança, tá? E são nesses buracos também, turminha, que eles passam mais de 3 anos. É ali que eles se alimentam, é ali que eles vivem. Inclusive, muitos corpos de soldados que morreram ficaram ali naqueles buracos, naquelas valas, apodrecendo. Não eram buracos pequenos assim, eram buracos com extensão enorme. Eram enormes enormes corredores de buracos que interligavam os corredores nos outros. Por quê? Se o time adversário, se os outros exércitos, os outros países conseguissem entrar numa trincheira, eles conseguiam correr para outras trincheiras, sabe? Então você tem muitas pessoas que vão morrendo ao longo da guerra e os corpos vão ficando ali apodrecendo. Então você tem muita urina, fezes, animais, ratos, corpos em decomposição. É uma verdadeira loucura. Então é uma fase, um período da guerra em que as pessoas saíram devastadas, os países saíram economicamente fracassados, fisicamente fracassados, socialmente fracassados. É um período que acabou com a população, tá? Acabou com a economia, acabou com tudo. É um período muito complicado. E os principais mentores, os principais idealizadores dessa guerra, dessa Primeira Guerra Mundial, eles pensavam que assim que a guerra acabasse, todo o confronto iria se acabar. Eles pensavam o seguinte: os países da aliança que venceram conseguiriam mais território, e os países da aliança que perdessem iriam dar esse território para quem ganhou. Eles acreditavam que isso seria o suficiente, que isso iria acabar com todos os conflitos. Porém, isso aconteceu? Não, tá? Então é um período muito delicado. Turminha, sabendo disso, eu vou passar para vocês um documentário agora, para que vocês assistam, tá? Assistam a minha aula. Primeiro estudo, primeiro passo, assistir a minha aula.
Segundo passo, vocês vão resumir no caderno de vocês a página 18 e a página 19. Eu vou até anotar aqui. Página 18 e página 19, hoje no dia 17/3, vocês vão fazer um resumo e me mandar foto no privado. Terminando esse resumo, vocês vão assistir um documentário que eu vou passar para vocês, tá? Nesse documentário, vocês vão anotar no caderno de vocês os pontos mais importantes do que vocês acharam desse conteúdo, tá bom, turminha? Galera, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me mandar no meu privado, podem me procurar, tá? Só para finalizar nossa aula, somente uma observação aqui, eu acho que vocês vão conseguir ver essa imagem bem aqui, ó. Vocês estão vendo? Tá vendo que nessa imagem aí tem dois homens usando uma espécie de máscara. Eles estão dentro de uma trincheira, dentro de um buraco, né? Eles estão com um fuzil, vocês estão vendo? Então eles estão numa guerra de trincheiras. Então eles estão dentro da trincheira e provavelmente ou é um fuzil ou então é uma espécie de arma que solta uma bomba de gás que vai invadir o outro time, né? Então possivelmente eles estão com essa máscara para que essa bomba de gás não afete eles, tá? E olha só que interessante. Lembra que eu falei para vocês que a guerra, ela tem duas fases, a fase de movimento e a fase de trincheiras? A fase de movimento é autoexplicativa. É uma fase que eles estão se movimentando, estão conseguindo novos territórios, estão conseguindo pegar novos territórios nesse sentido, estão conseguindo ganhar novos territórios, né? E a fase de trincheiras é um momento que a guerra fica parada. Por quê? Se eu cavo um buraco que tem extensos corredores, enormes corredores, que ali eu sobrevivo, ali eu passo anos da minha vida até eu morrer, né? Porque muitos deles morreram. Eu vou ficar correndo para cavar outros buracos mais para frente? Não. É um momento que eles estão parados, eles estão atacando um exército contra o outro por meio de buracos. Eles estão se protegendo nos buracos. Então é um momento que a guerra fica parada. Eles não conseguem avançar muito territorialmente, ou seja, eles não conseguem pegar muito território nesse movimento, já como foi na outra fase, tá? Então, na fase de trincheiras é um momento da guerra que é um momento mais estático, mais parado, tá bom, galera? Bom, o conteúdo da nossa aula de hoje é esse. Como eu falei para vocês, recapitulando, vocês vou tirar uma foto, tá? Vocês vão assistir a minha aula, fazer um resuminho da página 18 e 19, tirarem uma foto para mim, me mandar no privado e assistir o documentário que eu vou deixar para vocês assistirem, tá bom? Caso tenham alguma dúvida, vocês podem me procurar, tá bom, galera? Obrigada e tchau.